E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a última aula do nosso curso de Geometria Plana. E para encerrar, traremos aqui a segunda parte da aula de áreas de figuras planas. Eu sou o professor Alderi Júnior, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Desde já, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Se gostar desse vídeo, deixa logo o seu gostei e a sua curtida. E em caso de dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Nessa aula traremos as áreas de polígonos regulares e também do círculo. Vamos iniciar aqui falando sobre a área de um polígono regular, ou seja, polígonos onde os seus lados são iguais. Nós vamos considerar um polígono regular de n lados, ou seja, genéricos. Nós iremos indicar por L a medida do lado desse polígono. Nós iremos indicar por A medida da apótema. O que é uma apótema? É o segmento perpendicular a um lado do polígono. E suas extremidades é o centro aí do polígono e o ponto médio do lado. E vamos representar, por 2P o nosso perímetro. Então vamos inicialmente considerar um polígono regular de 3 lados, ou seja, um triângulo equilátero. Eu tenho aqui um triângulo equilátero, onde os 3 lados medem L. Eu vou dividir esse triângulo em 3 triângulos iguais, tá? 3 triângulos congruentes. A altura desse triângulo eu vou chamar de A. A é a nossa apótema, que é esse segmento perpendicular aí. Aí eu pergunto, qual a área de um triângulo menor desse aqui? Nós sabemos que a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Nesse caso, quem é a nossa base? É L. E quem é a altura? É o nosso apótema, o nosso A. Então a área de um triângulo menor é A vezes L sobre 2. Mas aqui, se eu quiser a área total desse polígono, é só multiplicar por 3. Então a área total desse polígono regular de 3 lados é 3 vezes a área desses triângulos menores. E qual é a área desses triângulos menores? É a base L vezes a altura A dividido por 2. Quem é o perímetro desse triângulo? Desse polígono regular de 3 lados? O perímetro é L mais L mais L, ou seja, 3L. 3 vezes L eu tenho aqui, Então eu vou substituir esse 3 vezes L por esse 2P, já que 3L é igual a 2P. Então vai ficar dessa forma. Eu vou simplificar esses dois aqui, cortar, Vai sobrar o quê? Que a área é P vezes A. Ou seja, a área de um polígono regular de 3 lados é o seu semiperímetro vezes a sua apótema. Agora vamos para um polígono regular de 4 lados, que a gente sabe que é um quadrado, de lado L. Eu posso dividir esse quadrado em 4 triângulos congruentes. É claro, as bases desse triângulo eu vou chamar de L e as alturas eu vou chamar de A, que é a nossa apótema. Qual a área de cada triângulo desse? É a base vezes a altura sobre 2, ou seja, a base é L, a altura é a apótema, A, dividido por 2. E qual a área de todo esse quadrado? É 4 vezes a área de cada triângulo desse. Então, eu vou ter 4 vezes L vezes A sobre 2. Mas quem é o perímetro de um quadrado? É L mais L mais L mais L, ou seja, 4L. 2P, o perímetro, é 4L. 4L eu tenho aqui, então, se 4L é igual a 2P, onde tem 4L, eu vou colocar 2P. Então, eu vou ter o quê? Que a área é igual a 2P vezes A sobre 2. Eu vou simplificar esse 2 com esse 2 aqui, então eu vou ter o quê? Que a área de um polígono regular de 4 lados é P, o seu semiperímetro, vezes a apótema também. Perceba que são iguais aqui, Tanto no triângulo como nesse quadrilátero aqui. Agora vamos falar sobre um polígono regular de 5 lados, o pentágono regular, Então aqui eu tenho um pentágono, eu vou dividir ele em 5 triângulos congruentes, com os lados L e a apótema, que é a nossa altura. Novamente, qual a área de cada triângulo desse? É a base L vezes a nossa apótema A.
Então, é L vezes A sobre 2. Eu tenho 5 triângulos desses. Então, a área de todo o nosso pentágono regular é 5 vezes a área de cada triângulo desse. Então, eu vou ter 5 vezes L vezes A sobre 2. Qual é o perímetro de um pentágono regular? É L mais L mais L mais L mais L. 5L. Então, 2P, o perímetro é 5L. Aqui eu tenho 5L. Então, já que 5L é igual a 2P, eu vou substituir esse 5L por 2P. Então, a área é 2P vezes A sobre 2. Simplificando esses dois, eu vou ter que a área de um pentágono regular também é o seu semiperímetro multiplicado pela apótema. Então, generalizando, nós podemos ver que isso sempre vai se repetir. A área de um polígono regular é o semiperímetro dele multiplicado pela apótema. Então, se a gente generalizar, nós vamos ter isso aqui. Trazemos agora um exercício, uma questão muito bacana do Enem de 2015. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou essas figuras aqui, essas 5 figuras. Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o triângulo, losango, pentágono, hexágono ou octógono. Então a gente vai julgar quais desses representa, a ingestão correta desses diferentes tipos de alimentos. Então vamos observar aqui primeiro essa figura 1. Eu tenho um triângulo equilátero, tá? Todos os lados são iguais. Então, pessoal, eu vou dividir esse triângulo em vários triângulos menores de mesma medida. Perceba que eu tenho 9 triângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então perceba que qual é a nossa razão aqui? É 1 sobre 9. Isso quer dizer o quê? Que cada triângulo desse vale 1/9 de todo o triângulo que a gente tem aqui. Então, cada triângulo desse é 1 sobre 9. 1 sobre 9 é 0,11, que é 11%. Quer dizer que cada triângulo desse vale 11% do triângulo todo. Proteínas é só um triângulo, Só essa parte aqui em proteína. Quer dizer, nesse caso, está dizendo que esse paciente tem que ingerir 11% de proteína. Aqui diz que é 10% de proteína. Então a gente vai descartar já esse triângulo. Ela não vai representar isso por esse triângulo. Nesse nosso losango aqui, vamos julgar também. Eu vou também obter triângulos. Eu vou obter esses triângulos aqui. Eu obtive 8 triângulos iguais. Tá? Então, cada triângulo desse vale 1 sobre 8 da figura total. 1 sobre 8 é 0,125, que é a mesma coisa que 12,5%. Proteínas, perceba que só tem um triângulo, Ou seja, aqui a nutricionista estaria informando que o paciente deve ingerir 12,5% de proteína. Está errado também, é 10% de proteína. Então não precisa nem a gente olhar os outros dois, porque já está errado na quantidade de proteína que esse paciente vai ingerir. Então a nutricionista também não vai representar por esse losango. Vamos agora olhar para esse pentágono. Eu vou também dividir ele em triângulos. Vamos contar quantos triângulos iguais eu obtive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 triângulos menores. Ou seja, cada triângulo desse vale 1 sobre 10. Ou seja, 10%. Então cada triângulo desse corresponde a 10% da figura total. Gorduras, eu tenho 1, 2, 3 triângulos. Ou seja, 3 vezes 10% é 30%. Está correto, deve-se ingerir 30% de gorduras. Proteínas, eu tenho um triângulo aqui. Um triângulo corresponde a 10%. E realmente, deve-se ingerir 10% de proteínas.
E nesses carboidratos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 vezes 10% é 60%. 60% realmente é a porcentagem de carboidratos que uma pessoa deve ingerir. Então, 10% de proteína, 30% de gordura, 60% de carboidrato. Então, se essa nutricionista representar por um pentágono a ingestão desses diferentes alimentos, levando em consideração essas porcentagens, ela estará representando de forma correta. Então, a resposta certa para essa questão seria a letra C. Ela vai representar por um pentágono. E falando da circunferência, há cerca de 4.000 anos, os babilônios obtinham o comprimento de uma circunferência triplicando o diâmetro. Ou seja, se eles pegassem o diâmetro e multiplicassem por 3, eles obteriam o comprimento de uma circunferência. E o que é o comprimento da circunferência? Você imagina você pegar uma circunferência, cortar e você estica ela, você vai obter todo o comprimento da circunferência, né? Essa razão que eles multiplicavam o diâmetro, no caso 3, ficou conhecido como número π. Ou seja, para calcular o comprimento da circunferência, eles pegavam o diâmetro e multiplicavam por 3. Algum tempo depois, Arquimedes de Siracusa, né, um famoso matemático grego, além de matemático, físico e engenheiro, ele descobriu que π era equivalente ao número 3,14 aproximadamente. Ainda utilizando o método dos babilônios, nós vamos ter que o comprimento da circunferência é π vezes d. Os babilônios achavam que era 3. Arquimedes descobriu que era o número π, que equivale a aproximadamente 3,14. E nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, substituindo o diâmetro por 2r, nós temos que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. Então, se você tem uma circunferência, o comprimento dessa circunferência é você pegar o raio da circunferência, multiplicar por 2 e depois multiplicar por π, que é 3,14. Por curiosidade, se a gente isolar esse π aqui, né, nós vamos ter o quê? Que esse 2r passa dividindo. Então, nós vamos ter que π é igual ao comprimento da circunferência dividido por 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Ou seja, π é a mesma coisa que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, em qualquer circunferência, seja da menor até a maior, qualquer tipo de circunferência, se você pegar o comprimento dessa circunferência e dividir pelo diâmetro dela, você vai obter aproximadamente 3,14, que é o valor de π. Vamos agora trazer a área de um círculo. Nós já falamos sobre o comprimento de uma circunferência, né? Agora vamos falar de toda a superfície. O círculo, que é a superfície, né, que é limitada pela nossa circunferência. Então, qual é a área de um círculo? Nós vamos observar esses polígonos aqui, que estão inscritos na circunferência. Nós temos aqui um triângulo inscrito na circunferência, temos aqui um quadrado inscrito na circunferência, um pentágono, um hexágono. Perceba que quanto maior o número de lados do nosso polígono, mais esse polígono se aproxima do nosso círculo, aproxima de ser um círculo. Ó, aqui eu tenho os raios, tá, dessas circunferências. E aqui as apótemas. Vamos olhar aqui para esse polígono genérico, o maior de todos. Perceba que nesse caso, o valor da apótema está quase igual ao valor do raio. A apótema está quase se tornando o nosso raio. E esse polígono está quase se tornando um círculo. Então podemos perceber que quanto mais lados esse polígono inscrito tem, mais o comprimento do apótema se aproxima da medida do raio. Podemos perceber também que quanto maior for o número de lados desse polígono inscrito, mais o perímetro dele, ou seja, a soma de seus lados, vai se aproximar da medida do comprimento da circunferência, né? A circunferência que está circunscrevendo esse polígono em questão. Ele vai se aproximar tanto do comprimento da nossa circunferência que nós vamos dizer que vai se tornar igual. Vai ser tão próximo que a gente vai considerar que é igual. Então 2P é igual a 2πr. 2πr nós vimos, né, que é o valor do comprimento da circunferência. Eu vou cortar esses dois
2 aqui, né? Vou simplificar e vou ficar com P igual a πr. E nós vimos também, né, que o apótema vai se aproximar muito de ser o raio do nosso círculo, da nossa circunferência também, né? O raio do círculo é o raio da circunferência. Então, vai ser tão próximo que nós vamos considerar que eles são iguais. A apótema igual ao raio. A gente sabe que a área de um polígono regular é o seu semiperímetro vezes a apótema. Então, nós vamos substituir. Quem é P? É πr. E quem é A? É R. Então, substituindo, multiplicando esse R por esse R, nós vamos ter que a área desse polígono, que agora é um círculo, a área desse círculo será o quê? πr ao quadrado. Então, pessoal, nós trazemos agora uma questão do Enem de 2015, uma questão que aborda, né, a área de um círculo. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km e essas circunferências, elas tangenciam-se no ponto O, que é o centro. Esse ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Então, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em. Então, ele quer saber em quanto foi ampliada a cobertura. Nós temos aqui 2 antenas. Elas têm essas áreas de cobertura aqui, que estão em branco. São os nossos círculos. Os nossos círculos são as áreas de cobertura dessas antenas. Agora será instalada, né, uma antena que tem um alcance maior. E essa antena irá tangenciar externamente essas 2 circunferências desses 2 círculos aqui. Ou seja, essa área aqui é a área de cobertura da nova antena, que é um círculo, né? Então, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em. Nós sabemos que o raio desses 2 círculos menores medem 2 km. Então, a partir disso, nós podemos calcular a área. Ora, eu vou calcular a área de 1. A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, pegando um dessas 2 coberturas, um desses 2 círculos, nós vamos ter a seguinte área. O raio vale 2, então eu vou substituir aqui e eu vou ter a área igual a π vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes π dá 4π. Então a área de uma cobertura é 4π quilômetros quadrados. Mas nós temos 2 áreas de cobertura, né? Essas 2 em branco, que são os nossos círculos. Então vou multiplicar uma área dessa por 2, que vai dar 8π quilômetros quadrados. Então 8π quilômetros quadrados é a área de alcance, a área de cobertura dessas 2 antenas. Agora nós vamos calcular a área de cobertura dessa antena maior, essa que está em cinza. O raio do círculo maior é o diâmetro desse círculo menor. Qual é o diâmetro desse círculo menor? É 2 vezes o raio. O raio é 2, então o diâmetro é 4. Portanto, o raio do círculo maior é 4 quilômetros. Então, tendo isso, vamos agora calcular a área desse círculo maior, a área dessa cobertura dessa antena que será instalada. Então, a gente sabe que a área de um círculo é πr ao quadrado. Eu representei por um Rzão para indicar que é o raio maior, da cobertura maior. Esse raio é 4, então nós vamos substituir. Nós vamos ter π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes π dá 16π quilômetros quadrados. Essa é a área de cobertura da nossa nova antena, a antena que será instalada. A questão quer saber em quanto foi ampliado. Então o trabalho que a gente vai ter é pegar a área de cobertura da antena que será instalada, a área de cobertura maior, e subtrair a área de cobertura desses 2 círculos menores. Então vai ser o AN menos o AT, que é o A total, né, desses 2 círculos aqui. A N é 16π, a área total é 8π, então
16 π km quadrados menos 8 π km quadrados, nós vamos ter 8 π km quadrados. Então, foi ampliado a área de cobertura em 8 π km quadrados de alcance. Então, a resposta correta é a letra A. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa aí a sua curtida, se inscreve aqui no nosso canal e, em caso de dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.